Ela não falava com Jesus nos templos. Falava com ele no silêncio do quarto, entre lágrimas, dor e fé. Existem histórias que não começam com gritos. Elas começam no silêncio. Naquele espaço invisível onde a alma fala. E o mundo não escuta. Isabela era apenas uma criança. Pequena demais para compreender as dores dos adultos. Frágil demais para carregar os fardos que a vida costuma impor. E ainda assim, era justamente ela quem parecia compreender o que muitos passam uma vida inteira sem entender. Ninguém entendia Isabela. Alguns diziam que era imaginação fértil. Outros, que era carência. Havia quem sorrisse com indulgência. E quem desviasse o olhar com medo. Criança inventa coisas. Isso passa. Ela está confundindo sonhos com realidade. Mas havia algo naquela menina. Algo que não se explicava com palavras simples. Seu olhar não carregava confusão. Carregava serenidade. Mesmo quando o corpo fraquejava. Mesmo quando a dor surgia sem aviso. Isabela mantinha uma calma desconcertante. Um tipo de paz que não combina com o sofrimento. Um tipo de luz que não nasce do acaso. Era como se ela soubesse algo. Algo que o mundo ainda não estava pronto para ouvir. Isabela não corria pedindo atenção. Não fazia birra. Não buscava aplausos. Ela apenas sentava em silêncio. Às vezes perto da janela. Às vezes na beira da cama. E falava. Não com as pessoas. Mas com alguém que ninguém via. Quando perguntavam com quem ela conversava, a resposta vinha sempre da mesma forma. Simples, suave, sem hesitação. Com Jesus. Não havia teatralidade. Não havia medo. Não havia exagero. Era como dizer o nome de alguém da família. Como falar de um amigo íntimo. Como quem descreve uma presença cotidiana. E isso inquietava. Porque Isabela não falava de Jesus como quem ouviu histórias. Ela falava como quem vive encontros. Ela não dizia que rezava para ele. Dizia que conversava. Ele me escuta. Ele senta aqui. Ele segura minha mão quando fico triste. Palavras simples, mas carregadas de uma profundidade impossível de ignorar. O mais estranho era o que Isabela não pedia. Ela não pedia brinquedos. Não pedia que a dor fosse embora imediatamente. Não pedia privilégios. Enquanto outras crianças sonhavam com presentes, Isabela sonhava com consolo. Enquanto o mundo adulto corria atrás de respostas, ela parecia já tê-las encontrado. E dizia, com a voz baixa de quem guarda um segredo sagrado: Jesus conversa comigo, quando ninguém mais consegue me ouvir. Essa frase ecoava. Ficava no ar. Pesava no coração de quem escutava. Por quê? E se fosse verdade? E se aquela criança estivesse enxergando o que nós deixamos de ver? O Espiritismo ensina que o espírito precede o corpo. Que a alma traz consigo experiências de outras existências. Que algumas crianças carregam lembranças mais vivas do mundo espiritual. E, como está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, as crianças são seres que Deus envia a novas existências para serem esclarecidos, purificados e aperfeiçoados. Isabela parecia ser exatamente isso. Um espírito antigo, habitando um corpo pequeno. Mas ninguém estava preparado para o que viria. Porque aquela paz, aquela serenidade, não existiam sem motivo. Havia uma dor silenciosa crescendo. Uma prova se aproximando.
E talvez, apenas talvez, Isabela já soubesse. À noite, enquanto a casa dormia, ela conversava em voz baixa. Não havia medo em suas palavras. Havia intimidade. Como se falasse com alguém que prometera não abandoná-la. E, às vezes, lágrimas escorriam. Não de desespero, mas de uma emoção difícil de explicar. Era saudade. Ou compreensão. Era dor. Ou despedida. Quem ouvia de longe não entendia. Mas quem sentia? Sentia fundo. Isabela não falava com Jesus nos templos. Não precisava de paredes sagradas. Não precisava de altares. Ela falava com ele no quarto escuro. No silêncio da madrugada. Quando o mundo se calava. E a alma se abria. E foi ali, naquele espaço invisível, que começou uma história capaz de transformar a forma como enxergamos a vida, a dor e a morte. Porque aquela menina, tão pequena diante dos olhos humanos, estava prestes a revelar algo que muitos só compreendem tarde demais. Que a vida não termina. Que o amor não se perde. E que, às vezes, Deus escolhe as vozes mais suaves para transmitir as verdades mais profundas. E tudo começou com uma criança dizendo, em silêncio: Ele está aqui. E a partir desse momento, nada mais seria como antes. Isabela morava em uma casa simples, no fim de uma rua tranquila. Não era uma casa que chamava atenção. Não tinha portões altos, nem muros imponentes. Era dessas casas que passam despercebidas aos olhos apressados, mas que guardam histórias profundas em seus pequenos detalhes. As paredes tinham marcas do tempo. Pequenas rachaduras, tinta desbotada, sinais de muitos anos de luta silenciosa. Mas ali dentro existia algo que nenhuma reforma poderia oferecer. Amor sincero. Um amor construído na ausência. Na renúncia. Na resistência diária. A casa acordava cedo. O som do café sendo passado na cozinha era quase um ritual. Um cheiro simples, mas acolhedor, que se espalhava pelos cômodos estreitos, como se dissesse: mais um dia começou, e seguimos aqui. Ana, a mãe de Isabela, era quem sustentava aquele lar. Uma mulher de passos firmes e olhar cansado. Não cansada de viver, mas de lutar sozinha. O cansaço de Ana não estava apenas no corpo. Estava nos ombros curvados por responsabilidades demais. Estava no silêncio que ela carregava quando todos dormiam. Estava nas lágrimas que só caíam no escuro, longe dos olhos da filha. O pai de Isabela havia partido cedo demais. Não houve despedidas longas. Não houve tempo para preparar o coração. A vida simplesmente levou. E deixou um vazio que nenhuma palavra conseguia preencher. Desde então, Ana aprendeu a sorrir mesmo com o coração sangrando. Aprendeu a responder está tudo bem mesmo quando não estava. Aprendeu a ser forte por fora, enquanto por dentro implorava por descanso. Ela fazia isso por Isabela. Sempre por Isabela. A menina era tudo o que lhe restara. E, ao mesmo tempo, tudo o que lhe dava forças para continuar. Isabela crescia observando o mundo em silêncio. Ela percebia coisas que não sabia explicar. Sentia emoções que não sabia nomear. Enquanto outras crianças se perdiam em brincadeiras barulhentas, Isabela parecia ouvir algo além. Era diferente das outras crianças. Não por tristeza, mas por profundidade. Enquanto elas corriam pela rua, gritavam, caíam e levantavam.
Isabela gostava de sentar perto da janela, olhando o céu. Ali, naquele pequeno espaço, ela passava longos minutos em silêncio. Observava as nuvens, o movimento lento do vento, o azul que parecia não ter fim. Às vezes sorria sozinha. Outras vezes ficava séria, como quem reflete. E, em alguns momentos, lágrimas escorriam sem explicação aparente. Essa menina vive no mundo da lua, diziam alguns. Ela conversa sozinha, cochichavam outros. Mas Isabela não se incomodava. Ela apenas sorria, como quem escuta algo que os outros não conseguem ouvir. Havia uma paz estranha nela, uma serenidade que não combinava com sua idade, uma tranquilidade que não se aprendia nos livros. Era como se Isabela carregasse dentro de si uma certeza silenciosa, uma confiança invisível, uma companhia constante. À noite, a rotina era sempre a mesma. Depois do jantar simples, Ana organizava a cozinha enquanto Isabela ajudava como podia. Em seguida, a mãe ajeitava a cama da filha com cuidado exagerado, como se cada dobra do lençol fosse uma forma de protegê-la do mundo. Antes de dormir, Isabela sentava na cama, fechava os olhos, juntava as mãos com delicadeza e dizia, em voz baixa: Jesus, fica comigo, hoje foi um dia difícil. Não era uma oração decorada. Não era um pedido cheio de palavras bonitas. Era um diálogo sincero, íntimo, profundo. Ana observava da porta, em silêncio. No início, achava bonito. Depois, começou a achar estranho. E, com o tempo, começou a sentir algo difícil de explicar. Porque Isabela não rezava como quem pede. Ela falava como quem conversa. Como se Jesus estivesse ali. Como se pudesse ouvir. Como se fosse real. E então, Isabela deitava. Fechava os olhos. E dormia em paz. Um sono tranquilo. Sem pesadelos. Sem inquietação. Como se nunca estivesse sozinha. Ana, muitas vezes, ficava observando a filha dormir. O peito subia e descia devagar. O rosto pequeno relaxava completamente. E ali, naquele silêncio, Ana sentia algo diferente. Uma mistura de alívio e inquietação. Porque, ao mesmo tempo em que aquela paz confortava, ela também assustava. Ana se perguntava, em silêncio: de onde vem tanta serenidade? A vida não havia sido gentil com elas. A ausência do pai. As dificuldades financeiras. O peso das responsabilidades cedo demais. Isabela tinha motivos para ser uma criança triste. Mas não era. Ela tinha um olhar que parecia atravessar o presente. Como se enxergasse além. Como se soubesse que aquela realidade não era tudo. O Espiritismo nos ensina que algumas almas reencarnam com missões específicas. Que certos espíritos trazem consigo uma sensibilidade maior. Uma ligação mais intensa com o mundo espiritual. E, como está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos mais adiantados encarnam, às vezes, em meios humildes, para dar exemplo de resignação. Isabela parecia carregar exatamente isso. Resignação sem amargura. Aceitação sem tristeza. Fé sem medo. Mas Ana ainda não sabia que aquela serenidade era também um sinal. Porque, por trás da paz de Isabela, algo silencioso se aproximava. Pequenos sinais começaram a surgir. Um cansaço diferente.
Momentos em que a menina ficava quieta demais. Olhares perdidos, como se estivesse escutando algo distante. Nada grave. Nada alarmante. Ainda. Mas o coração de mãe sente antes dos olhos enxergarem. Ana começou a prestar mais atenção. Ao jeito como Isabela respirava. A forma como segurava a mão dela com mais força em alguns momentos. As pausas longas entre uma fala e outra. E Isabela parecia perceber. Em certas noites, antes de dormir, ela dizia: "Mamãe, não fica triste." Ana sorria, disfarçando o aperto no peito. "Por quê, minha filha?" Isabela respondia apenas: "Porque tudo tem um tempo certo." Palavras grandes demais para uma criança. Palavras que não vinham de brincadeiras. Palavras que plantavam perguntas no coração de quem ouvia. E assim, naquela casa simples. Naquela rua tranquila. Entre café coado, janelas silenciosas e orações sussurradas. Uma história começava a se desenhar. Uma história que não falava apenas de dor, mas de propósito. Uma história que, pouco a pouco, preparava o coração para algo maior. Porque aquela menina, tão silenciosa e serena, estava prestes a enfrentar uma prova que mudaria para sempre a forma como todos ao seu redor enxergariam a vida, a fé e a própria morte. E o que ainda ninguém sabia é que Isabela já não caminhava sozinha há muito tempo. No próximo momento, os primeiros sinais se tornariam impossíveis de ignorar. E a fé daquela casa simples seria colocada à prova. Com o passar do tempo, algo começou a preocupar Ana. Não foi de repente. Não foi um choque imediato. Foi uma inquietação lenta. Como um sussurro insistente no fundo da alma. Isabela sempre falará de Jesus. Desde pequena. Mas agora era diferente. Ela não repetia histórias ouvidas em livros. Não citava passagens decoradas. Não usava palavras aprendidas na igreja. Isabela descrevia. Falava como quem narra experiências vividas. Como quem recorda momentos reais. Ele senta perto da minha cama. Ele segura minha mão quando eu tenho medo. Ele diz que a dor não dura para sempre. Ana ouvia. E sentia o coração apertar. Não havia medo nas palavras da filha. Havia intimidade. Isabela falava de Jesus como se falasse de alguém presente. Alguém que chegava sem fazer barulho. Que não precisava ser visto para ser sentido. No início, Ana tentava racionalizar. Dizia a si mesma que era imaginação infantil. Que crianças criam amigos invisíveis. Que tudo aquilo passaria. Mas algo não deixava sua mente descansar. Isabela não falava quando queria atenção. Falava nos momentos mais silenciosos. Nos intervalos da vida. Quando não havia ninguém observando. E sempre. Sempre com a mesma serenidade. Na escola, as coisas começaram a mudar. Isabela não se encaixava. Enquanto as outras crianças falavam de desenhos, jogos e brincadeiras, ela falava de sentimentos. Dizia coisas que ninguém esperava ouvir de uma criança. Não precisa ter medo. A tristeza não dura para sempre. Jesus cuida da gente. No começo, os colegas riam. Depois, começaram a se afastar. Ela é estranha. Ela conversa sozinha. Isabela percebia. Mas não se entristecia. Era como se soubesse que não pertencia totalmente àquele ambiente.
como se estivesse apenas de passagem. Os professores chamaram Ana para conversar. Falaram com cuidado. Com aquele tom contido que mistura preocupação e dúvida. Sugeriram que Isabela estava muito introspectiva. Que falava de assuntos inadequados para a idade. Que talvez fosse bom procurar um especialista. Alguns sugeriram médicos. Outros, silêncio. Ana saiu da escola com o coração pesado. Não por vergonha. Mas por não saber explicar o que sentia. Ela conhecia a filha. Sabia que Isabela não estava perdida. Havia algo ali. Algo profundo demais para ser rotulado. Mas então... vieram as dores. No início, eram pequenas queixas. Cansaço fora do comum. Um desânimo que não combinava com sua rotina. Isabela, que gostava de ficar perto da janela. Agora ficava sentada por menos tempo. Deitava mais cedo. Dormia mais do que o normal. É só uma fase. Ana dizia a si mesma. Mas o coração de mãe sente antes. O corpo pequeno de Isabela parecia carregar um peso invisível. Como se estivesse cansado de algo que não se via. Vieram as primeiras consultas. Depois, outras. Exames. Mais exames. Salas brancas. Cheiro de hospital. Silêncios longos demais. Isabela observava tudo em silêncio. Nunca reclamava. Nunca chorava. Às vezes, segurava a mão da mãe e dizia: vai ficar tudo bem. E isso desconcertava. Até que a notícia chegou. Não veio com gritos. Veio com palavras técnicas. Com um tom sério. Com um olhar que evitava se prolongar. Uma doença grave. Progressiva. Dolorosa. Ana sentiu o chão desaparecer. Era como se o mundo tivesse perdido o sentido. Como se o ar tivesse ficado pesado demais para respirar. Saiu do consultório sem ouvir o resto das explicações. Entrou no banheiro do hospital. Fechou a porta. E ali... desabou. Ajoelhou-se no chão frio. As mãos tremiam. As lágrimas caíam sem controle. Pela primeira vez em muito tempo. Ela não conseguiu ser forte. Perguntou a Deus, com a voz quebrada. Por quê? Por que aquela criança? Por que aquela menina tão doce? Por que alguém que parecia carregar tanta luz? Não houve resposta imediata. Apenas silêncio. Naquela noite, Ana chegou em casa exausta. Com o coração esmagado. Tentando manter a normalidade diante da filha. Achou que Isabela já estivesse dormindo. Mas a encontrou acordada. Sentada na cama. Com os olhos atentos. Isabela percebeu algo diferente. Sempre percebia. Mamãe, chamou baixinho. Ana tentou sorrir. Mas os olhos denunciaram. A menina levantou-se com dificuldade. Aproximou-se. E enxugou as lágrimas da mãe com a mão pequena e delicada. Um gesto simples. Mas profundamente simbólico. E disse, com doçura: Mamãe. Jesus disse que a gente não veio à Terra para sofrer sem sentido. Aquelas palavras atravessaram Ana como um choque. Não era consolo vazio. Não era negação da dor. Era significado. Ana sentiu algo se mover dentro dela. Algo que não sabia explicar. O Evangelho segundo o Espiritismo ensina. As provas da vida são meios de progresso para o espírito.
Mas ouvir isso de uma criança mudava tudo. Foi ali que Ana começou a perceber. Isabela carregava uma fé que não vinha desta vida. Uma fé madura, consciente, sem revolta. A menina não perguntava por quê. Ela aceitava. Não com resignação amarga, mas com compreensão. Isabela passou a falar ainda mais de Jesus. Mas agora, suas palavras tinham outro peso. Ela dizia: Ele disse que não vai deixar você sozinha. Ele disse que a dor passa. Ele disse que o amor continua. Ana escutava e sentia medo. Não medo de perder a filha, mas medo de não estar preparada. Porque, no fundo do coração, ela começava a entender. Havia algo maior em curso. Algo que ultrapassava a doença. Algo que não se explicava apenas com diagnósticos. Isabela parecia se preparar para algo. E, ao mesmo tempo, preparar a mãe. A cada palavra. A cada olhar. A cada gesto. O conflito já não era apenas físico. Era espiritual. A luta não era só contra a doença. Era contra o apego. Contra o medo. Contra a ideia de fim. E, enquanto Ana tentava se manter firme, Isabela caminhava serenamente. Como quem já conhecia o caminho. Mas o tempo avançava. E a prova se aproximava. Os sinais ficariam mais intensos. A dor mais presente. E a fé seria colocada à prova como nunca antes. No próximo momento, o sofrimento atingiria seu ápice. E aquela pequena menina revelaria uma força espiritual, capaz de transformar a dor em algo impossível de esquecer. E é exatamente aí que a história alcança seu ponto mais intenso. A doença avançava. Silenciosa. Implacável. As noites tornaram-se longas demais para caber no relógio. O tempo parecia se arrastar, pesado, cruel. E a dor? A dor não pedia licença. Ela chegava sem aviso. Invadia o corpo pequeno de Isabela. Fazia o quarto parecer menor, mais escuro, mais frio. Ana aprendeu a reconhecer cada sinal. O jeito como a filha se mexia na cama. A respiração mais curta. O suor frio na testa. Havia noites em que Ana não dormia. Sentava-se ao lado da cama, segurando a mão da filha. O coração apertado. A mente cheia de perguntas sem resposta. Deus, por favor, ela sussurrava. Mas, muitas vezes, nem conseguia completar a frase. E, ainda assim, Isabela não reclamava. Não gritava. Não se revoltava. Não perguntava por quê. Quando as crises vinham, ela fechava os olhos. Respirava fundo, como quem se concentra em algo invisível. E sussurrava, quase sem voz. Jesus está aqui. Essas palavras atravessavam Ana como um choque silencioso. Porque não eram palavras de fuga. Eram palavras de presença. Isabela não dizia, ele vai vir. Ela dizia, ele está aqui. Como quem sente. Como quem vê. Como quem não está sozinha nem por um segundo. Certa madrugada, o quarto estava envolto por uma penumbra suave. A única luz vinha do corredor. Ana cochilava sentada, exausta, com a cabeça apoiada na beira da cama. De repente, sentiu um movimento. Abriu os olhos assustada. Isabela estava acordada. E, sorrindo. Um sorriso sereno. Calmo. Luminoso.
mesmo em meio à dor. O coração de Ana disparou. Levantou-se rapidamente. Filha, você está bem? Isabela continuou sorrindo. Um sorriso que não pertencia àquele mundo de dor. Assustada, Ana perguntou, com a voz trêmula. Filha, por que você está sorrindo? Isabela demorou alguns segundos para responder. Parecia escutar algo. Ou alguém. Então disse, com uma tranquilidade desconcertante. Porque ele me contou que a vida verdadeira não acaba aqui. Aquelas palavras não foram apenas ouvidas. Foram sentidas. Ana sentiu um arrepio percorrer sua alma. Como se algo antigo fosse despertado dentro dela. Como se uma verdade esquecida tivesse sido lembrada à força. O Espiritismo ensina que a morte não é o fim. Que a vida continua. Que o corpo adoece. Mas o espírito permanece. Mas ouvir isso de uma criança, em meio à dor, era diferente. Era impossível não estremecer. Naquela semana, algo mudou. Isabela, mesmo frágil, começou a pedir coisas inesperadas. Em uma tarde silenciosa, chamou a mãe com a voz baixa. Mamãe. Oi, meu amor. Chama as pessoas que estão tristes, eu quero falar com elas. Ana ficou sem reação. Como assim, filha? Isabela abriu os olhos devagar e respondeu. Jesus disse que tem gente sofrendo que precisa ouvir. A princípio, Ana achou que fosse apenas um desejo infantil. Mas algo dentro dela. Algo mais profundo. Disse para escutar. E assim aconteceu. Vizinhos começaram a visitar. Amigas de Ana. Pessoas que carregavam suas próprias dores, seus próprios lutos, suas próprias perdas. Entravam naquele quarto esperando consolar uma criança. Mas saíam consoladas. Isabela falava pouco. Mas cada palavra parecia tocar exatamente onde doía. Ela dizia coisas como: a gente não perde quem ama. O amor não fica preso no corpo. Jesus cuida de quem a gente sente saudade. Adultos choravam em silêncio. Alguns seguravam a mão da menina como se fosse um porto seguro. Outros fechavam os olhos, tentando entender o que sentiam. Como podia uma criança, tão frágil, falar com tanta profundidade? Era como se Isabela estivesse apenas lembrando algo que sua alma já sabia. Como se fosse uma alma antiga, em um corpo pequeno. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz: os espíritos elevados se reconhecem pela linguagem sempre digna e isenta de trivialidades. E era exatamente assim. Não havia exagero nas palavras de Isabela. Não havia dramatização. Havia verdade. Mas o tempo não parou. E então, o momento mais difícil chegou. O médico chamou Ana para conversar. O olhar sério. A voz cuidadosa. Ele foi claro. Não havia mais o que fazer. O tempo era curto. Ana sentiu o mundo girar. O ar faltou. As pernas fraquejaram. Saiu do consultório sem saber como chegou ao quarto. A mente confusa. O coração despedaçado. Ao ver Isabela deitada, tão pequena, tão frágil, Ana não conseguiu conter o desespero. Abraçou a filha com força. Chorou como nunca havia chorado antes. Não, meu Deus, não. Isabela sentiu o choro da mãe. E, com esforço, levantou a mão fraca. Tocou o rosto de Ana. Pela primeira vez. Falou em primeira pessoa.
não como quem consola, mas como quem se despede. Mamãe. Ana tentou responder, mas não conseguiu. Isabela continuou, com a voz suave. Eu não tenho medo. Ana ergueu o rosto, desesperada. Não fala assim, filha. Isabela respirou fundo. E disse algo que ficaria gravado para sempre. Jesus prometeu que vai me levar pela mão. Não havia medo naquelas palavras. Não havia dúvida. Havia certeza. Ana sentiu algo se quebrar. E algo se reconstruir dentro dela ao mesmo tempo. O desespero ainda existia. A dor ainda existia. Mas algo novo surgia. Uma fé forjada no limite. Porque, naquele instante, Ana compreendeu. Isabela não estava sendo abandonada. Ela estava sendo acompanhada. Aquela criança, que consolará adultos. Que falará de continuidade da vida. Que nunca reclamara da dor. Estava pronta. E isso era o mais difícil de aceitar. O quarto parecia diferente. O silêncio tinha outro peso. O tempo parecia suspenso. Ana segurou a filha nos braços, sabendo que algo sagrado estava acontecendo. E, enquanto o mundo parecia desmoronar, uma paz estranha começou a se aproximar. Uma paz que ainda não se revelaria por completo. Uma paz que viria logo depois. Porque o que estava prestes a acontecer não seria apenas uma despedida. Seria uma revelação espiritual capaz de transformar para sempre a dor daquela mãe. E o coração de todos que ouviriam essa história. E é exatamente isso que será revelado no próximo momento. Na última noite, o quarto estava silencioso. Não era um silêncio comum. Era um silêncio pesado. Daqueles que anunciam que algo definitivo está prestes a acontecer. A luz fraca do abajur mal iluminava o ambiente. As sombras dançavam suavemente nas paredes. O tempo parecia desacelerado, como se o mundo tivesse decidido respeitar aquele momento. O coração de Ana estava despedaçado. Ela sentava-se ao lado da cama, segurando a mão da filha com força. Como se aquele gesto pudesse impedir o inevitável. Cada respiração de Isabela era um esforço. Cada movimento, uma despedida silenciosa. E, ainda assim, o rosto da menina estava sereno. Não havia desespero. Não havia angústia. Não havia medo. A serenidade de Isabela contrastava com a tempestade dentro de Ana. Era quase impossível compreender. Ana pensava em tudo o que ainda queria dizer. Em tudo o que não viveriam juntas. Em todos os amanhãs que não chegariam da forma que ela sonhou. As lágrimas escorriam em silêncio. Ela não queria que Isabela as visse. Não queria que a filha sentisse culpa por algo que não podia controlar. Isabela respirava com dificuldade. Mas parecia distante daquele corpo cansado. Como se já estivesse em outro lugar. De repente, ela abriu os olhos. Não foi um movimento brusco. Foi suave. Delicado. E então, Isabela sorriu. Um sorriso calmo. Iluminado. Diferente de tudo o que Ana já havia visto. A mãe sentiu o coração parar por um instante. Filha! Sussurrou, com medo da resposta. Isabela olhou para um ponto além do quarto. Além das paredes. Além da dor. E disse, com a voz quase inaudível, mas cheia de certeza. Ele chegou. Ana não viu ninguém. Não havia vultos.
Não havia luzes visíveis. Não havia nada que os olhos pudessem explicar. Mas ela sentiu. Sentiu uma presença diferente. Uma paz profunda que não vinha dela. Um amor que parecia envolver todo o ambiente. Era como se o quarto tivesse sido tomado por algo sagrado. Como se o sofrimento tivesse sido suspenso por alguns instantes. Ana sentiu o peito aquecer. A respiração desacelerar. As lágrimas cessarem. Não era resignação. Era acolhimento. Isabela apertou suavemente a mão da mãe. O toque era fraco, mas cheio de intenção. Ela queria que Ana escutasse. Mamãe. Ana se inclinou, com o coração acelerado. Isabela falou devagar. Cada palavra parecia escolhida com cuidado. Jesus disse que você vai ajudar outras mães. Ana sentiu um nó na garganta. Isabela continuou. Ele disse que você vai transformar dor em consolo. As lágrimas voltaram, mas agora diferentes. Não eram apenas de desespero. Havia algo mais ali. E então, a menina concluiu, com um sorriso leve. E disse que eu vou continuar perto de você. Ana fechou os olhos por um instante. Queria acreditar. Precisava acreditar. Isabela respirou fundo. Pela última vez. E então, a menina partiu. Sem dor. Sem medo. Sem luta. Com um sorriso. O corpo descansou. O sofrimento cessou. Ana permaneceu ali, imóvel, segurando a mão da filha. Tentando compreender o que havia acabado de acontecer. Não houve gritos. Não houve revolta imediata. Houve silêncio. Um silêncio profundo. Mas diferente daquele que anunciava o fim. Era um silêncio que falava de continuidade. Nos dias que se seguiram, Ana viveu como se estivesse entre dois mundos. Fazia tudo no automático. Respirava. Andava. Falava. Mas por dentro. O vazio era imenso. A casa parecia grande demais. O quarto de Isabela permanecia intacto. A janela ainda aberta. O céu ainda ali. E então? Os sonhos começaram. Na primeira noite, Ana achou que fosse apenas saudade. Mas não era. Isabela aparecia sorrindo. Com o mesmo sorriso sereno. Com a mesma paz no olhar. Não havia dor. Não havia cansaço. Ela estava, viva. Em paz. Ana acordava com o coração acelerado. Mas, pela primeira vez desde a partida da filha. Sem desespero. Os sonhos se repetiram. Sempre iguais. Sempre tranquilos. Em um deles, Isabela se aproximou e disse apenas: Mamãe, fica em paz. Em outro, não disse nada. Apenas sorriu. Mas houve um sonho. Que mudou tudo. Ana se viu em um lugar claro. Não era um quarto. Não era o céu como imaginamos. Era um ambiente simples. Mas cheio de luz. Isabela estava ali. E, dessa vez, falou com clareza. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ana acordou chorando. Mas não era choro de desespero. Era entendimento. Aquela frase. Aquela promessa. Estava no Evangelho segundo o Espiritismo. Ana compreendeu. A morte não havia vencido. A doença não havia sido o fim. O amor não havia sido interrompido. A vida apenas mudará de plano.
O Espiritismo ensina que o espírito retorna à pátria espiritual quando cumpre sua missão. E que aqueles que ficam não ficam abandonados. Ana passou a sentir a presença de Isabela nos pequenos detalhes. Na brisa suave. No silêncio da madrugada. Na paz que, pouco a pouco, substituía a dor. E então, algo começou a acontecer. Outras mães começaram a procurá-la. Mulheres feridas. Corações partidos. Ana não tinha respostas prontas. Não tinha discursos elaborados. Tinha apenas sua história. E sua fé. E isso era suficiente. Ela falava de Isabela. Falava da continuidade da vida. Falava da dor. Mas também da esperança. E, ao falar, sentia. Isabela estava ali. Não como ausência. Mas como presença transformada. Porque algumas almas vêm à Terra não para permanecer, mas para ensinar. E Isabela cumpriu sua missão. Mas a história ainda não termina aqui. Porque agora chega o momento mais profundo de todos. O momento em que Ana entende, definitivamente, que a dor não foi o fim, mas o início de um novo propósito. E é isso que será revelado no próximo e último capítulo desta história. Com o tempo, Ana transformou a dor em missão. Não foi de um dia para o outro. Não foi fácil. Não foi sem lágrimas. A dor não some apenas porque o tempo passa. Ela muda de lugar. Muda de forma. Aprende a respirar junto com a gente. Nos primeiros dias, Ana apenas sobrevivia. Acordava sem vontade. Dormia sem descanso. A casa parecia grande demais, silenciosa demais, vazia demais. Mas algo dentro dela havia mudado para sempre. Ela não sentia que Isabela tinha ido embora. Sentia que havia sido devolvida a um lugar maior. E isso fazia toda a diferença. Pouco a pouco, Ana começou a perceber que sua dor não era apenas sua. Outras mães batiam à sua porta. Algumas haviam perdido filhos. Outras viviam a angústia da doença. Outras carregavam lutos silenciosos, que ninguém enxergava. Ana não oferecia respostas prontas. Não oferecia frases feitas. Ela oferecia escuta. Oferecia presença. Oferecia silêncio quando necessário. E palavras simples quando o coração pedia. Falava de Isabela. Não como quem perdeu, mas como quem ganhou um elo eterno. Falava da filha com serenidade. Com saudade, sim. Mas sem desespero. Porque Ana havia compreendido algo profundo. O amor não se rompe com a morte. Ela dizia às outras mães: a gente não perde um filho, a gente aprende a amar de outra forma. E, ao dizer isso, sentia que Isabela estava ali. Não como ausência, mas como força. O Evangelho segundo o Espiritismo ensina: o verdadeiro lar do Espírito não é a terra. Quando Ana leu essa frase novamente, depois de tudo o que viveu, ela não soou como teoria. Soou como verdade vivida. Isabela não foi embora. Ela apenas voltou. Voltou para onde o amor não adoece. Para onde a dor não existe. Para onde não há corpos frágeis, nem diagnósticos cruéis. Voltou para onde Jesus caminha ao lado das crianças de alma pura. Para onde não existe medo. Para onde a vida continua, plena. E Ana aprendeu algo que só a dor ensina. A saudade não é sinal de perda. É sinal de vínculo.
Isabela continuava presente nos pequenos detalhes. No vento suave que entrava pela janela. Na paz que surgia sem explicação em meio à tristeza. Nos sonhos que aqueciam o coração. Às vezes, quando Ana fechava os olhos em silêncio, sentia algo impossível de explicar. Uma presença suave. Um conforto que não vinha de fora. Uma certeza íntima de que não estava sozinha. Como um sussurro de amor que dizia: "Mamãe, estou aqui." E Ana sorria. Com lágrimas nos olhos. Mas com o coração em paz. Porque o amor nunca morre. O Espiritismo nos ensina que a vida continua. Mas é a vivência que nos faz sentir essa verdade. Isabela veio ao mundo por pouco tempo. Mas deixou marcas eternas. Ela ensinou que a fé não grita. Ela sussurra. Ensinou que a dor não é castigo. É caminho. Ensinou que algumas almas vêm apenas para acender luz. E depois seguir. Ana compreendeu que sua missão agora era diferente. Ela não podia mais proteger Isabela do mundo. Mas podia proteger outras mães do desespero. Podia ser colo. Podia ser ponte. Podia ser testemunho vivo de que o amor atravessa a morte. E, assim, sua dor ganhou sentido. Não porque deixou de doer. Mas porque passou a curar. E talvez, neste exato momento, você que está assistindo a esta história, esteja carregando sua própria dor. Talvez tenha perdido alguém. Talvez esteja vivendo uma ausência. Talvez esteja enfrentando uma prova silenciosa. E se essa história chegou até você, não foi por acaso. Porque, segundo a luz do Espiritismo, ninguém encontra uma mensagem no momento errado. Tudo acontece quando o espírito está pronto para ouvir. Isabela cumpriu sua missão. Ana encontrou um propósito. E você? Talvez esteja sendo convidado agora a refletir. A vida não termina. Ela se transforma. Os laços verdadeiros não se rompem. Eles se elevam. E o amor sempre encontra um jeito de permanecer. Agora, eu quero falar diretamente com você que está aqui até este momento. Você já perdeu alguém que ama ou sente saudade de alguém que partiu? Escreva nos comentários apenas, sim ou ainda não. O que essa história despertou em você? Esperança, saudade, fé, conforto? Escreva uma única palavra nos comentários. De qual cidade e estado você está assistindo este vídeo agora? Escreva aí nos comentários, nós lemos todos. Sua participação pode tocar o coração de alguém que também está lendo. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like agora. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que estão precisando dessa mensagem. Inscreva-se no canal para continuar recebendo histórias espíritas emocionantes que acolhem a alma, fortalecem a fé e lembram que o amor nunca morre. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por um momento difícil. E nunca se esqueça. Segundo a luz do Espiritismo, a morte não é um adeus. É apenas um até breve. Aqui, histórias não terminam. Elas continuam, no coração, na alma e na eternidade.